começo a fazer essa pesquisa que é importante, ainda que ela não se chame estado da arte? Bom, primeiro tem que definir esses descritores. Bom, o que é que eu vou pesquisar? Então, eu tenho que imaginar. Bom, eu vou pesquisar modalização linguística e sua relação com argumentação. Então, tem dois elementos aí, modalização linguística e argumentação. Ou modalizadores e argumentação. Vai depender do enfoque aí. Eu vou definir esses descritores, mas na hora de eu chegar na pesquisa, talvez eu observe que essa pesquisa, com esses descritores, não vai ser produtiva essa pesquisa, vai ter muita resposta. Então, você vai redefinir os descritores. E o importante, gente, é que vocês vão assinalando, vão anotando os descritores que vocês usaram para chegar àquele resultado. Ah, mas eu redefini, então, risca aquele anterior, redefina próximo e escreva, porque senão vai chegar no momento que vocês não vão lembrar mais do que você pesquisou, porque você fez várias tentativas. E você precisa saber qual foi a tentativa que chegou àquele resultado. A outra questão é escolher o banco de dados. Eu sugiro o banco da CAPES. Tem um outro que também, a intenção dele é congregar todas as teses e dissertações feitas no Brasil. Porém, a pesquisa que eu fiz deu resultado diferente. No banco da tese da CAPES surgiu mais, teve mais resultados. Talvez no seu conteúdo específico, aquela outra fonte, mas ela vai trazer mais resultados. Então, é importante vocês fazerem um teste nos dois para ver exatamente como é que vai ser o resultado. Para mim, não foi o mesmo. Teoricamente, se os dois tivessem os mesmos elementos, era para ter dado os mesmos resultados. Bom, aí depois você tem que fazer o quê? Você tem que estabelecer os critérios de inclusão e exclusão. Bom, eu vou pesquisar pela área. Eu vou pesquisar pela área mais específica, por exemplo, pela pragmática. Não, eu vou pesquisar pelo período dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, vocês têm que estabelecer o critério e anotem os critérios, porque senão depois vocês não vão lembrar. Até porque, na redefinição dos descritores, talvez vocês redefinem critérios também. Então, esse exercício vocês têm que fazer lá com o lápis na mão, com o Word aberto. Depois, vocês têm que fazer a anotação do dia da pesquisa, dos critérios que vocês utilizaram e dos resultados que vocês alcançaram. Então, essa anotação do dia da pesquisa é importante por quê? Porque se vocês fizerem uma pesquisa hoje, vocês vão ter determinado resultado. Se vocês fizerem o mês que vem, que mais um monte de pesquisas foram subidas na plataforma, então você vai ter resultados diferentes. Então, vocês precisam mostrar, explicitar para o leitor quando é que você fez a sua pesquisa. Aí fazer a coleta do material, baixa numa pastinha, né, os resultados que você teve. Depois fazer a leitura e esboçar, elaborar a síntese. Professora, temos uma pergunta do Alex. Pode Prof, tenho uma dúvida sobre o último item, síntese. Como deve ser essa síntese? Ela precisa delinear totalmente como foi realizada a pesquisa, quais teorias foram utilizadas, as metodologias de análise e quais foram os resultados obtidos? Gostaria de entender bem sobre essa elaboração de síntese das teses e dissertações lidas. Não existe uma orientação única. Dependendo dos seus objetivos, pode ser que você, só dizendo quais foram os objetivos, você não precisa dizer qual foi a metodologia que a pessoa empregou. Dependendo, é interessante. Eu acho mais interessante fazer uma pesquisa que mostre objetivo, corpus, né, que investigou, a metodologia que empregou, inclusive o referencial teórico, a partir de que perspectiva teórica, e quais resultados, a que resultados chegou. Ou seja, você mais ou menos consegue fazer isso olhando o resumo. Olha aí a importância de vocês fazerem um bom resumo. Nesse material todo que eu estava lendo, eu estava vendo sobre a dificuldade das pessoas que fazem aquela pesquisa, a pesquisa estadarte de fato, a raiz, né, a Nutella, de fazer essa pesquisa por conta de resumos mal feitos. E por conta da falta de padronização de resumo, de que elementos devem constar no resumo, porque eles apontam, olham a partir do resumo. Então, a gente olha o resumo, olha a introdução,
olha a conclusão, que é onde vai trazer os resultados, ou na parte da discussão dos resultados. Isso é suficiente para a gente para ter esse olhar geral do que foi feito. Ah, bom, mas essa obra me interessa como material para eu ver como é que a pessoa trabalhou com a questão, etc. e tal, daí faz uma leitura mais aprofundada. Então, essa elaboração da síntese, ela não tem uma padronização. A minha sugestão é que ela percorra essa tríade, será que foi 3? Objetivo. Claro, a temática específica, né? Porque às vezes está na temática grande da sua pesquisa, mas na específica pode ser que tenha uma diferenciação. Objetivo, metodologia, e aí inclui-se o corpus que investigou, e os resultados. Mas é isso que eu tenho que fazer? Converse com a orientadora. Ela vai lhe dizer. Fala, Renato. O Alex fez um comentário depois da pergunta. Eu fiz um catálogo com aproximadamente 50 teses e dissertações. Daí a orientadora e eu verificamos os trabalhos que mais se aproximavam da minha pesquisa. Então obtivemos um resultado de 14 trabalhos. Esse o movimento. Agora eu te pergunto, Alex, você anotou essas questões? Quais foram os descritores que você usou para pesquisar? Quando foi que você pesquisou? Que critérios de inclusão e exclusão você usou? Se não, você ainda tem um problema aí para resolver, tentar recuperar na memória. Mas quem ainda não fez, já pensa em fazer com esses elementos para depois colocar na descrição. Ele comentou, disse que utilizou tudinho. Utilizei todos esses critérios que estão aqui no slide. Joia. Então, aí 14 é um número razoável daí para você dizer o que se tem feito naquela área específica. Então, aqui, gente, eu vou começar com os tais dos operadores booleanos. Como é que a gente pode pesquisar quando a gente tem mais de um termo para pesquisar? Porque eu posso pesquisar só com, por exemplo, modalização, mas eu posso querer saber a relação entre modalização e argumentação. E a forma como eu faço a pesquisa vai trazer resultados diferentes. Então, vocês estão vendo aqui, ó, A or B. Vocês têm, se vocês pesquisarem com or, esse termo em inglês mesmo, vocês vão ter, por exemplo, eu coloco aqui no A, modalização, no B, vocês vão ter argumentação, vai aparecer tudo que tenha modalização ou argumentação. Inclusive a intersecção dos dois juntos, mas não só. Tudo que tiver modalização e tudo que tiver argumentação. Ou seja, muito aberto, né? Se você usar and, aí vocês vão ter só a intersecção. Então, modalização é A, B é argumentação. Eu não vou encontrar tudo que tenha só sobre modalização e tudo que tenha só sobre argumentação. Vocês vão encontrar tudo que tenha contém as duas palavras dos dois escritores. Então, essa daqui é uma forma de pesquisa interessante para funilar um pouco. Aí vocês podem usar também os parênteses e or, A or B, aí fecha, and C. E aí, o que vai acontecer neste caso? Ele vai procurar entre A e B, o que entre A e B está conectado, e depois acrescenta o que C está conectado tanto com A quanto com B, ou com os dois. Percebam que é um processo já diferente, é um terceiro elemento. Vamos fazer de conta que eu coloquei aí, além de modalização, argumentação, coloquei artigo de opinião, por exemplo, que é o gênero que eu vou pesquisar. Então, aí ele vai buscar tanto que tenha modalização e artigo de opinião, quanto que tenha argumentação e artigo de opinião, quanto aqueles que têm os 3 termos. Se você pesquisar A, not B, você vai ter, por exemplo, eu quero tudo que fale sobre argumentação, sobre modalização, mas não quero nada que faça relação a argumentação. Tudo que fala sobre modalização, mas não quero fazer relação com a argumentação. Difícil, né? Meu exemplo é impossível, mas vamos fazer de conta que vocês têm aí um exemplo que vocês queiram colocar um elemento
de exclusão. Esse elemento não vai ser considerado se tiver relacionado à argumentação. Então, vocês colocam o not. E aí, vocês ainda têm uma outra forma, ó. A, or, B and C. Então, vai colocar tudo que tiver de A, digamos, tudo que tiver de argumentação. E aí, a intersecção no C, que tem a relação com o B. Então, olha só, gente, começou a ficar muito complexo, né? Então, onde é que eu sugiro que vocês façam a busca? Nesse com and. Mas é bom que vocês saibam que tem outras opções de busca e o que é que ela vai lhe mostrar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na busca, ó, subjetividade, modalização, texto científico. Vocês percebam que aqui eu coloquei 4 elementos. E eu devia ter colocado, por exemplo, texto científico, entre aspas, para ele entender como um termo composto. Mas não. Com essa terminologia toda aqui, com 4 elementos, olha só quantas pesquisas me deu. 62 mil. Então, eu vou fazer um outro critério. Vou usar and. Subjetividade, and. Modalização, and. Texto científico. Aí, olha o resultado, 17. Então, olha só, ele considerou a intersecção desses elementos. Ainda, de novo, voltei naquela busca mais geral e aí coloquei o OR. O OR, lembram-se que ele vai buscar tanto subjetividade, quanto modalização, quanto texto científico. E aí, eu continuei tendo o mesmo resultado. Então, olha só, ele buscou tudo. O que está no A, o que está no B e o que está no entre-meio. Ainda aqui, com outra estratégia do NOT. Subjetividade e texto científico. Deu 62 mil e tantas. Aí eu coloquei subjetividade, mas eu não quero que esteja relacionado com texto científico. Quero só subjetividade. E aí aqui deu, ó, 28 mil de resultado. Obviamente que vocês não vão trabalhar com um resultado tão grande. Eu só estou tentando mostrar para vocês como é que ele faz a busca, tá? Daí, para eu fazer busca que seja minimamente considerável como a busca que eu possa olhar os textos, tem que ser bem menor, obviamente. Aqui eu coloquei aspas, aliás, parênteses, entre subjetividade or modalização, fechei parênteses, e texto científico. Nós tivemos como resultado 79. Para vocês verem que ele vai afunilando cada vez mais. Aí aqui eu busquei aquela outra estratégia com or, e depois colocando os parênteses para B e C, e aí teve 79 resultados também. E aí, então, aqui é outra estratégia, vocês usarem as aspas. Então, eu coloquei aqui, ó, análise linguística e modalização. Deu 233 resultados. Aí eu coloquei análise linguística entre aspas, daí ele entende que esse é um termo composto. Eu não vou procurar só com análise e só com linguística e depois juntar com modalização. Eu vou buscar os textos que têm análise linguística. E aí, olha só, 31 resultados. Então, isso vai afunilando. Se vocês tiverem um termo composto, vocês coloquem entre aspas. Então, os descritores vocês podem relacionar com o subtema de vocês e fazerem o afunilamento. Então, olha só, outro exemplo aqui. Modalização linguística, 68 mil e tantas teses e dissertações. É bastante coisa. Então, eu vou funilar. Modalização linguística é muito amplo, eu vou olhar um pouquinho mais específico. Eu vou olhar para a modalização deôntica, que é o foco. Deu 354. Já diminuiu, mas ainda é muita pesquisa para eu pesquisar, né? Pesquisa para eu pesquisar é bom, né? Aí nós temos aqui uma outra pesquisa aqui. 23.818 com o termo alvo deôntico. Por quê? Porque eu não coloquei aspas. Então, tudo quanto é pesquisa que tem a palavra só alvo, pegou. E tudo quanto é pesquisa que tem a palavra deôntico, inclusive lá da perspectiva do jurídico, pegou também. Aí eu coloquei alvo deôntico entre aspas. Então, nós tivemos 9 resultados. Vejam a diferença. Então, eu funilei de modalização deôntica, que era muita coisa, para alvo deôntico, e esqueci de colocar em modalização deôntica também as aspas. Talvez se eu tivesse colocado, já teria tido um resultado diferente. E aí a gente vai afunilando e vai conseguindo encontrar resultados que nos interessam.
Aí, outras formas de a gente fazer o recorte. Então, 354 para modelização deôntica. Aí eu posso recortar pelo ano. Eu classifico aqui, que é de 2015 a 2019. Então, eu tenho como clicar nos anos em que eu quero. E aqui já tem uma perspectiva aqui, ó, do ladinho. Quantas tem em cada ano? 31 em 2015, 25 em 2016. Isso já me dá uma geral para eu saber quantos anos, inclusive, eu vou pesquisar, vou olhar. E eu tenho uma outra forma que é delimitar se é mestrado ou doutorado. Então, talvez delimitar para tese de doutorado seria bem interessante também, porque é uma pesquisa mais aprofundada. Outros elementos que vocês podem considerar: autor, o orientador, a banca. Com o orientador, gente, é muito difícil fazer pesquisa assim. Não para a intenção que a gente tem de mais ou menos aí delimitar, observar o que foi feito nos últimos anos e até justificar a nossa própria pesquisa. Mas, às vezes, pode ser que tenha alguma... eu quero entender as pesquisas, ver quais pesquisas a CO orientou, por algum objetivo de pesquisa, assim, que me foge agora, mas que possa ter essa perspectiva. Bom, eu quero ver, dentro da linguística textual, a CO é referência. Então, vamos ver que pesquisas orientadas pela CO foram feitas nos últimos anos. E aí, talvez eu tenha um olhar parcial para essa questão da linguística textual. Então, pode ser, mas não vai ser o caso de vocês, nem a banca. Mas, olha, só para vocês saberem que tem esses critérios. Às vezes, é bom saber disso, porque às vezes vocês têm uma tese que vocês te interesse, ou um orientador que te interesse, não para fazer a estado da arte, mas para ver como é que ele está orientando, quais são as teses que ele tem orientado, e talvez elas te interessem, e aí você pode procurar por isso, pelo orientador. Então, eu fiz só o teste com o autor, aí aqui eu tenho o resultado, ó, tem 91 opção por determinado orientador, e assim por diante, tá? Outra forma que é bem interessante para vocês é marcar a grande área de conhecimento e a área de conhecimento. Pense que se eu estou trabalhando com alvo deôntico, essa terminologia aparece no direito também, mas no direito não me interessa. Não me interessa na literatura também, me interessa na língua portuguesa, em letras ou linguística, dependendo da minha intenção de pesquisa, só em uma dessas áreas, inclusive. Ou me interessa dentro, olha aqui, ó, dentro da linguística aplicada. Então, eu vou olhar para essas teses aqui. Ainda tem a área de avaliação, aí tem várias... não, tem 8 opções. Pode ser um delineador também. A área de concentração aí é muita coisa. Às vezes, dependendo do seu objetivo de pesquisa, da sua pesquisa, pode ser que você se interesse por uma área de concentração específica. E aí pode ser que esse aspecto possa lhe interessar. Em geral, não interessa. Não é um critério de exclusão, de inclusão. O nome do programa também a gente geralmente não põe, mas pode ser. Vou colocar todos os programas que tenha como nome linguística. Não, todos os programas que tenha como nome linguística aplicada. E aí eu vou olhar o que se tem feito dentro dessa área específica. Tem que ver o interesse, porque obviamente que pode ter pesquisa sobre linguística aplicada fora de programas que não tenham o nome linguística aplicada, e só linguística, por exemplo. Então, tem que ver muito bem os objetivos para essa delimitação aqui. Por instituição, vocês também conseguem trazer, então vai ter lá as instituições, mas aí são muitas opções, né? E pela biblioteca, e qual biblioteca que está postado. Então, é a biblioteca da USP, a biblioteca da UniOeste, e assim por diante. Um exemplo, então, olha só. Com modelização teôntica, 47 resultados. Aí, refinando aqui no quê? No ano de 2015 a 2019, dentro da área de conhecimento, essas 4, excluindo literatura, por exemplo, direito. Dentro da área de avaliação, nesses 2, e dentro do programa, nome do programa, eu coloquei aqui alguns só para exemplificar. Como eu falei para vocês, geralmente não é interessante esse aspecto aqui. Resultou em 47 resultados. Resultou em 47 resultados, é bom, né? Aqui, ó, essa daqui é a outra, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. É a outra que não é a
da CAPES. Diz ali que ela congrega todas, mas como eu te falei para vocês, eu achei resultados diferentes. Então, sugiro que vocês façam um olhar para um banco de dados e depois para outro, com o mesmo critério de pesquisa. E aí a questão é, bom, chegamos nesse ponto e eu tenho teses e dissertações que me interessam, talvez não para o estado da arte, mas me interessam como referencial teórico, e foi produzido, foi publicado antes da plataforma Sucupira. Como é que eu faço essa pesquisa? Vocês provavelmente não farão essa busca do estado da arte, que a gente tem chamado de estado da arte, mas que eu acho que não é. Tem textos que foram anteriores à plataforma Sucupira, porém vocês podem ter esse interesse de pesquisar para justamente vocês fazerem, incorporarem, ou até ver esse interesse em incorporar o texto do referencial teórico. Vocês podem, além de buscar no banco de dados lá, a CAPES, vocês podem buscar nos programas. Então, geralmente, se você quer uma pesquisa específica, você pode já saber dessa pesquisa, ou no momento em que você vai procurar lá o estado da arte, ele te sugerir, se você não limitar com o tempo mais atual, ele te mostrar alguns resultados anteriores, e você, pelo título e pelo resumo, se interessar. Então, uma forma é você ir lá buscar ver se, de repente, na biblioteca da universidade, ele já tem, porque às vezes a plataforma Sucupira não estava pronta ainda, mas a própria universidade já tinha começado a publicar. E se não tiver publicado nem na plataforma do programa, nem na biblioteca da universidade, que são duas coisas diferentes. Às vezes, está numa plataforma do programa específico, programas de letras, etc. e tal, às vezes está na biblioteca da universidade. Bom, procurei lá e não encontrei. Então, a partir dos dados que você encontra ali, na busca no portal da CAPES, você tem um outro caminho, que é buscar pelo Comute. Eu usei o Comute na minha época de dissertação e na tese também, se não me engano. E ele era um pouquinho diferente. A gente fazia a partir da biblioteca. A gente tinha que fazer pedido, ir lá na biblioteca, a biblioteca buscava. Então, a gente tinha que saber, como agora também, a gente tem que saber em que lugar tem que buscar. Então, a gente tem que ter dados que mostrem em que universidade está aquela tese, aquele artigo que eu quero buscar. Na época em que eu fiz a busca, a gente compra daí, né? Compra os créditos e eles mandaram digitalizados os textos que eu sabia onde estavam e eram artigos. E eu também pedi um livro para uma universidade de São Paulo, que eu não me lembro qual é. Eles enviaram o livro para mim e tudo isso era através da biblioteca. Agora é tudo na internet. Então, vocês têm aqui um link de acesso para o Comute. Lá vocês vão ter acervo das principais bibliotecas brasileiras em serviços de informação internacional também. O valor que vocês têm que pagar é diferente se for busca no Brasil ou for busca internacional. Então, vocês podem solicitar os seguintes tipos de documento: artigos, teses e dissertações, ou na íntegra ou parte delas, textos de anais de congresso e partes de documento, como capítulos de livros, por exemplo. Porque o livro todo vai contra a questão da lei, né, dos direitos autorais. E para participar do Comute, o usuário deve cadastrar-se no programa via internet, adquirir bônus Comute e preencher o formulário de solicitação. Lá vocês vão ter uma explicação sobre esses bônus, quantos bônus vocês precisam ter para buscar aquele texto específico. Então, vocês vão encontrar um tutorial aqui, eu não consegui dentro do próprio Ibict, não consegui, e aí eu procurei e encontrei dentro da Federal do Rio de Janeiro, tem um tutorial de como fazer essa busca. É bem interessante, gente, porque tem textos que a gente sabe que existe e a gente não tem acesso, e não nos compensa viajar, e nem dá agora, né? Para viajar, para buscar esses textos. E onde eu consigo acessar artigos? Então, artigos, vocês têm periódicos da CAPES também, e vocês têm Cielo. Aí eu também sugiro que vocês façam buscas nos dois. Quer dizer, existem muitos outros, né? Existem vários indexadores,
plataformas que vocês podem buscar. Essas são, digamos assim, as mais recorrentes. E eu sugiro que vocês façam busca nas duas, inclusive. Então, olha só, eu procurei modalização, a palavra modalização, e deôntica. No periódico da CAPES, eu encontrei 22 resultados. Na Cielo, apenas 0. Apenas 0 é bom, né? Nenhum. E o termo com OR, aí eu encontrei 349 no periódico da CAPES e 39 apenas no Cielo. Então, para quem pensa só no Cielo, quando vai buscar artigos, pode estar perdendo bastante coisa aí, porque está procurando um lugar que talvez tenha um número menor de artigos. E aí aqui também tem, como que você faz essa busca lá no periódico CAPES? Você busca por assunto, você busca pelo tipo de recurso, então tem inclusive livros aqui, ó. E eu inclusive consegui baixar, são livros que você pode baixar, só que tem poucos na área. Por exemplo, você coloca lá argumentação, vai ter uma coisa ou outra só, não tem muito livro que você possa baixar gratuitamente. Mas tem artigos de jornal, tem resenha, então aqui tem alguns elementos interessantes para a gente buscar. Ah, não, eu quero só artigo, então beleza, é o primeiro item. Se você quiser procurar por periódico, é uma revista específica que eu vou pesquisar. Como é que determinada revista, quais são as pesquisas que ela tem publicado sobre determinado assunto. É difícil a gente pensar, a partir da minha perspectiva de análise, que faria uma busca assim, mas talvez a partir da sua, seja interessante pesquisar um periódico de um conteúdo específico, um periódico de linguística aplicada. Então, vai lá na linguística aplicada. Busca pelo título ou ISSN do periódico. Vocês também buscam pelo livro, né? Aí, por exemplo, coloca aqui texto e vê, deu 4 resultados para texto, por exemplo. E são livros que a gente consegue baixar integralmente. E aí você busca pela base. Então, você pode buscar contendo a palavra, ou iniciando com aquela palavra, ou exatamente aquela palavra. Aí você também tem outros recursos, por exemplo, eu quero apenas artigos de revistas que tenha leitura por pares, digamos assim, são mais confiáveis cientificamente, porque teve um leitor externo, né, que avaliou se aquela pesquisa era plausível para ser publicada ou não. Então, vocês podem clicar, inclusive, nesse item. Aí tem também os tópicos, que vocês podem, depois de você fazer a pesquisa inicial, ele vai dar alguns tópicos, por exemplo, aqui modalização, lógica deôntica, filosofia, que tem a ver com a questão da modalização, deonticidade, leis que falam sobre isso, ele vai te dar alguns elementos relacionados. E aí também nos periódicos você pode definir a data, de quando até quando, além de autor, coleção, idioma e o título do periódico. Então, vocês veem que vocês têm muitos elementos para fazer o funilamento. Mas é importante, gente, vocês anotarem os elementos que vocês estão usando para fazer essa busca, que são os elementos de inclusão. E, obviamente, o que não for de inclusão vai ser de exclusão. Aqui na Cielo, a Cielo também tem os filtros daí, olha só. Parecidos, mas não tem exatamente os mesmos. Idioma, coleção, o nome do periódico, o ano de publicação, Web of Science, e aí nós temos tipo de literatura. Então, tem alguns elementos ali que vocês vão pesquisando e vão ver se é interessante ou não para vocês. Onde mais que eu posso pesquisar? Vocês podem pesquisar no Google Livros. O Google Books, geralmente, não traz o livro completo. Mas, por exemplo, eu encontrei um capítulo inteirinho do Ticro que eu não teria acesso de outra forma. E porque ele coloca algumas páginas e corta outras. Mas, às vezes, você tem a sorte de pegar um capítulo inteiro. Mas, de qualquer maneira, eu acho um lugar muito bom para pesquisar, para a gente conhecer a obra, porque a gente tem uma ideia geral se vai interessar ou não para a nossa pesquisa. E aí, se for possível, se for acessível, a gente compra, né? Acessível principalmente porque, às vezes, obras estrangeiras, né? Difícil de comprar.
Aí tem o ICAP, não sei se pronuncia assim, eu acho que sim. Indexação compartilhada de periódicos. Tem a Biblioteca Digital Mundial. Tem o TED, que é aqui a nossa, né? De dissertação e tese da UniOeste. E tem a Biblioteca Eletrônica de Revistas da UniOeste também. Então, outros lugares possíveis de pesquisar que talvez lhes interesse, porque aqui na Biblioteca da UniOeste você vai encontrar outras dissertações e teses orientadas por seu orientador, por sua orientadora. E isso pode ser um guia para vocês em aspectos metodológicos, inclusive tratamento do tema. Então, a gente vai pesquisar também aí dentro, mas aí já não é a pesquisa de estado da arte. E aqui tem alguns outros lugares em que é possível pesquisar. Quando vocês forem pesquisar assim, lá no Google, quero saber sobre quem é que pesquisou sobre a minha temática, os artigos. Se você colocar no Google normal, vai para um monte de lugar que não interessa, vai para blog, vai para atividade de ensino, né, que não são interessantes para pesquisa, se não for o seu corpus, mas como um referencial teórico. Então, o Google acadêmico, ele dá uma funilada, ele vai olhar mais para esse aspecto acadêmico. Mas, obviamente, que aquelas outras formas de pesquisa que eu já mostrei para vocês são mais interessantes. O banco de teses e o de artigos. Mas pode ser que vocês não encontrem alguma coisa lá que encontre no Google acadêmico. Fala, Renan. Pergunta da Yara. Todas as pesquisas mencionadas no estado da arte devem ser mencionadas nas referências? Sim. Se você citar no estado da arte, você citou no seu trabalho. Então, as referências vai ter o quê? Tudo que você citou no seu trabalho. Então, tem que estar nas referências. Espero que tenha ajudado. Espero que o curso tenha ajudado a clarear para vocês fazerem um projetinho bem redondinho para ter cada vez menos esforço. Quer dizer, esforço é impossível não ter esforço, mas cada vez menos esforço no sentido de não se perder pelo caminho, né? Que aí dá mais dificuldade ainda.